Ela escorregou no mármore do banheiro, e o patrão a segurou pelos braços molhados, perto demais para ser apenas um acidente. Um segundo a mais, e tudo mudou. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Marina Silva espreguiçou-se no colchão fino de seu quarto minúsculo, na favela do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O som familiar dos vizinhos se preparando para mais um dia de trabalho ecoava pelas paredes de alvenaria. Ela levantou-se rapidamente, acostumada com a pressa matinal. Mais um dia, Marina, murmurou para si mesma, olhando-se no pequeno espelho rachado do guarda-roupa. Seus cabelos castanhos estavam desarrumados, mas seus olhos castanhos brilhavam com a determinação que a movia todos os dias. Depois de um banho rápido no chuveiro elétrico que às vezes funcionava, Marina vestiu seu uniforme impecavelmente passado, blusa branca e saia azul marinho. Era orgulho seu manter-se sempre apresentável, mesmo com as roupas simples que possuía. Na cozinha minúscula, preparou um café preto forte e comeu 2 fatias de pão com margarina. Sua mãe, Conceição, ainda dormia no quarto ao lado. Trabalhava como faxineira noturna em um prédio comercial e chegava em casa apenas às 4 da madrugada. «Mãe, vou trabalhar», sussurrou Marina, beijando a testa da mulher que dormia pesadamente. O ônibus para o Morumbi demorava quase 2 horas para chegar ao destino. Marina aproveitava o trajeto para ler livros emprestados da biblioteca pública. Naquela manhã, folheava um romance de Machado de Assis, perdendo-se nas descrições elegantes do Rio de Janeiro do século XIX. «Nossa, você lê esses livros difíceis mesmo?» perguntou Dona Lourdes, uma senhora que também trabalhava como doméstica na região e sempre pegava o mesmo ônibus. «Gosto de aprender coisas novas, Dona Lourdes. Minha mãe sempre disse que o conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar da gente». Dona Lourdes sorriu com admiração. Marina era diferente das outras meninas de sua idade da favela. Tinha terminado o ensino médio com notas excelentes e sonhava em cursar administração na universidade. O trabalho como doméstica era temporário, uma forma de juntar dinheiro para realizar seus sonhos. Às 7h30, Marina descia na Avenida Giovanni Gronchi e caminhava 10 minutos até a rua arborizada, onde ficava a mansão dos Almeida. As casas enormes, com jardins perfeitamente cuidados e muros altos, sempre a impressionavam. Era um mundo completamente diferente do seu. A casa dos Almeida era uma construção moderna de 3 andares, com fachada de vidro e concreto aparente. O portão automático se abriu quando Marina digitou o código, e ela seguiu pela entrada de serviço, como de costume. «Bom dia, Marina», cumprimentou Dona Helena, a cozinheira portuguesa de 60 anos que trabalhava ali há mais de 20 anos. «Bom dia, Dona Helena. Como foi o fim de semana?» «Tranquilo, querida. O Dr. Rafael chegou ontem à noite de uma viagem de trabalho. Está meio estressado com uns casos complicados no hospital». Marina assentiu, guardando a bolsa no armário dos funcionários. Dr. Rafael Almeida era chefe de cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, um homem respeitado e bem-sucedido. Era viúvo há 3 anos, desde que sua esposa morreu em um acidente de carro. Vivia sozinho na mansão, com apenas a equipe de funcionários. Ele pediu para fazer uma limpeza completa no banheiro da suíte master hoje, informou Dona Helena. Parece que o mármore ficou com algumas manchas depois da obra que fizeram na semana passada. Marina pegou os materiais de limpeza e subiu as escadas em mármore italiano que levavam ao 2º andar. A casa toda era um exemplo de bom gosto e sofisticação. Quadros caros adornavam as paredes. Imóveis de design ocupavam os espaços amplos e bem iluminados. O banheiro da suíte master era do tamanho de seu quarto inteiro na favela. O piso e as paredes eram revestidos de mármore Carrara, e uma banheira de hidromassagem ocupava o centro do ambiente. Marina sempre se sentia um pouco intimidada ao limpar aquele espaço, mas fazia seu trabalho com perfeição. Começou aplicando o produto de limpeza específico para mármore, esfregando cuidadosamente cada centímetro. O trabalho era meticuloso e exigia concentração total. Marina havia aprendido a valorizar cada detalhe, sabendo que sua reputação dependia da qualidade de seu serviço. Enquanto trabalhava, pensava em seus planos para o futuro. Já havia economizado quase metade do valor necessário para se inscrever no vestibular.
Se tudo corresse bem, no próximo ano estaria cursando sua sonhada faculdade de administração. 2 horas depois, Marina estava terminando de lustrar as torneiras douradas quando ouviu passos se aproximando do banheiro. Rapidamente, tentou recolher os produtos de limpeza espalhados pelo chão, mas na pressa, pisou em uma poça de sabão que havia se formado próximo à banheira. Seus pés deslizaram violentamente no mármore molhado e escorregadio. O mundo pareceu girar em câmera lenta, enquanto ela perdia completamente o equilíbrio, os braços se agitando desesperadamente em busca de algo para se agarrar. Seu corpo se inclinava perigosamente em direção à quina afiada da banheira de mármore. "Cuidado!" gritou uma voz masculina grave. Marina sentiu 2 braços fortes envolvendo sua cintura, impedindo que ela caísse. O impacto fez com que ambos tropeçassem, e ela se viu pressionada contra o peito firme de alguém. Seus braços molhados se agarraram instintivamente aos ombros de seu salvador. Quando finalmente conseguiu focar a visão, Marina se deparou com os olhos verde acinzentados de Dr. Rafael Almeida. Ele a segurava firmemente, e por um momento que pareceu eterno, ficaram olhando um para o outro em silêncio. Rafael tinha 38 anos, cabelos castanho escuros levemente grisalhos nas têmporas e uma barba por fazer que lhe dava um ar másculo. Vestia uma camisa social azul clara com as mangas arregaçadas, revelando antebraços definidos. Seu porte elegante e a postura ereta denunciavam anos de educação refinada e confiança. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz rouca quebrando o silêncio. Marina percebeu que ainda estava agarrada aos ombros dele, seus braços molhados manchando a camisa impecável. Sentiu seu rosto esquentar de vergonha e se afastou rapidamente. Eu sinto muito, doutor. Desculpe por ter molhado sua camisa." Gaguejou, tentando se recompor. "Não vi a poça de sabão no chão. Fui descuidada." Rafael a observou por um momento, notando como ela tremia ligeiramente. Marina era jovem, provavelmente uns 15 anos mais nova que ele, e tinha uma beleza natural que chamava a atenção. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e mesmo com o uniforme básico de trabalho, ela irradiava uma dignidade que o impressionou. "Não precisa se desculpar. Acidentes acontecem", disse ele, passando a mão pelos cabelos. "O importante é que você não se machucou. Poderia ter batido a cabeça na banheira." Marina baixou o olhar constrangida. Em 3 anos trabalhando naquela casa, essa era a primeira vez que tinha uma conversa real com o patrão. Normalmente, ele só cumprimentava educadamente quando a encontrava pelos corredores. "Vou limpar sua camisa, doutor. E vou terminar aqui rapidinho para não incomodar mais", disse ela, abaixando-se para pegar os produtos espalhados pelo chão. "Deixe isso para depois. Você ainda está abalada com o susto", insistiu Rafael, observando como as mãos dela tremiam levemente. "Que tal tomar um café primeiro?" Marina o olhou surpresa. "Café? Comigo, doutor? Por que não? Você trabalha aqui há anos e nunca conversamos direito. Além disso, quero ter certeza de que você está realmente bem." A simplicidade da proposta contrastava com a complexidade do momento. Marina sabia que aceitar significava ultrapassar uma linha invisível que sempre existira entre eles, a linha que separava patrão e empregada, rico e pobre, mundos que raramente se tocavam. "Eu não sei se seria apropriado, doutor", murmurou ela, torcendo as mãos nervosamente. Rafael percebeu sua hesitação e sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Talvez fosse curiosidade sobre aquela jovem que lia livros clássicos no ônibus, ou talvez fosse apenas a solidão que vinha carregando desde a morte da esposa. "Marina, não é?", disse ele, surpreendendo-a ao saber seu nome. "Relaxe, é apenas um café. Dona Helena faz o melhor café da cidade." Ela assentiu timidamente, ainda processando o fato de que ele sabia seu nome. "Sim, senhor. Marina Silva." "Rafael", corrigiu ele com um sorriso quase imperceptível. "Pode me chamar de Rafael." Enquanto saíam do banheiro, Marina não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua rotina previsível havia sido quebrada de forma completamente inesperada, e algo na forma como Rafael olhava para ela fazia seu coração acelerar de um jeito que nunca havia experimentado antes. O que ela não sabia era que Rafael também estava sentindo algo diferente.
Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de sua esposa Fernanda, ele se sentia genuinamente interessado em conhecer alguém melhor. A cozinha da mansão parecia ainda maior, quando Marina a via da perspectiva de convidada e não de funcionária. Dona Helena ergueu as sobrancelhas surpresa quando viu os dois entrando juntos, mas discretamente serviu café em xícaras de porcelana fina e se retirou para dar-lhes privacidade. Rafael indicou uma das cadeiras da mesa de carvalho maciço, onde costumava tomar suas refeições sozinho. Marina hesitou antes de se sentar, ainda se sentindo deslocada naquela situação inusitada. "Há açúcar?" perguntou ele, servindo o café fumegante. "Sim, por favor, 2 colheres", respondeu ela baixinho, observando como ele manuseava a cafeteira de prata com naturalidade. Rafael notou que Marina mantinha as costas eretas e as mãos cuidadosamente posicionadas no colo, mesmo estando visivelmente nervosa. Havia algo elegante em sua postura que contrastava com a simplicidade de seu uniforme. "Há quanto tempo trabalha aqui?" perguntou ele, sentando-se à sua frente. 3 anos e 4 meses, doutor." "Digo, Rafael", corrigiu-se ela, corando ligeiramente. "Comecei logo depois que terminei o ensino médio. E antes de trabalhar aqui..." Marina tomou um gole do café, que estava delicioso e muito melhor que o café solúvel que bebia em casa. "Ajudava minha mãe com faxinas aos fins de semana desde os 15 anos. Ela trabalha de madrugada, então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde." Rafael observou a determinação em seus olhos quando ela falava sobre trabalho. Era diferente de qualquer pessoa de sua classe social que conhecia. A maioria dos jovens ricos que frequentavam seu círculo nunca havia precisado trabalhar por necessidade real. "Deve ter sido difícil conciliar estudos e trabalho tão jovem", comentou ele. "Foi, mas valeu a pena. Consegui me formar com notas boas e agora estou juntando dinheiro para a faculdade", disse Marina, uma pontinha de orgulho transparecendo em sua voz. "Que curso pretende fazer?" "Administração. Quero ter meu próprio negócio um dia", respondeu ela, e pela primeira vez sorriu naturalmente. "Sei que parece um sonho grande demais para alguém como eu, mas..." "Por que seria grande demais?" interrompeu Rafael, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Você é inteligente, determinada e trabalhadora. Que essas são as qualidades mais importantes para o sucesso." Marina o olhou surpresa. Poucas pessoas em sua vida haviam demonstrado fé genuína em seus sonhos. Na favela, era mais comum ouvir que ela deveria aceitar sua condição e não sonhar alto demais. "Minha mãe sempre diz isso, mas às vezes é difícil acreditar quando todos ao seu redor dizem o contrário", admitiu ela. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma vulnerabilidade honesta em Marina que o tocava de forma inesperada. "Aí o que sua mãe faz?" "Trabalha como faxineira noturna. É uma mulher forte, criou 5 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Marina pausou, percebendo que estava se abrindo demais. "Desculpe, não queria incomodar com minha história." "Não está me incomodando", disse Rafael sinceramente. "Na verdade, é refrescante conversar com alguém que tem uma perspectiva tão diferente da minha." Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo café. Marina aproveitou para observar discretamente o homem à sua frente. Rafael tinha um rosto angular, com traços marcados que denotavam maturidade e experiência. Suas mãos eram grandes e cuidadas, mãos de cirurgião acostumadas a salvar vidas. "E você?", perguntou Marina, surpreendendo a si mesma com a ousadia. "Como é ser médico?" Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão séria. "Desafiador, gratificante. Às vezes frustrante quando não conseguimos salvar alguém." Ele pausou, olhando pela janela. "Minha esposa costumava dizer que eu levava o trabalho para casa demais." Marina notou a melancolia que surgiu em seus olhos ao mencionar a esposa. Dona Helena havia comentado que ele ficara viúvo há alguns anos, mas nunca soubera detalhes. "Deve ter sido uma mulher especial", disse ela suavemente. "Era", confirmou Rafael, voltando o olhar para ela. "Fernanda era médica também, pediatra. Conhecemo-nos na residência e nos casamos jovens demais, talvez." Ele bebeu o último gole de café. "Ela sempre dizia que queríamos mudar o mundo, um paciente por vez." Marina percebeu que Rafael carregava um peso silencioso, uma solidão que a riqueza e o sucesso não conseguiam preencher.
Sem perceber, estendeu a mão e tocou levemente a dele sobre a mesa. Sinto muito, disse ela simplesmente. O toque de Marina foi como uma descarga elétrica. Rafael olhou para a mão pequena e delicada sobre a sua, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Quando seus olhos se encontraram novamente, havia uma intensidade no ar que fez os dois se afastarem ligeiramente. Eu preciso voltar ao trabalho, murmurou Marina, levantando-se rapidamente. Obrigada pelo café. Marina, chamou Rafael quando ela já estava na porta. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo. Ela assentiu, o coração batendo descompassado, e saiu da cozinha se perguntando o que diabos havia acontecido ali. Nos dias que se seguiram ao acidente no banheiro, Marina se viu estranhamente ansiosa para chegar ao trabalho. Pela primeira vez em 3 anos, ela esperava secretamente cruzar com Rafael pelos corredores da mansão, mas ele parecia ter desenvolvido a habilidade de estar sempre onde ela não estava. Dona Helena notou a mudança no comportamento da jovem. Você anda meio aérea esses dias, menina? Aconteceu alguma coisa? Não, Dona Helena, só estou pensando na faculdade, mentiu Marina, organizando os produtos de limpeza no armário. Na quinta-feira, enquanto aspirava o tapete da biblioteca no 2º andar, Marina ouviu Rafael ao telefone em seu escritório. A porta estava entreaberta e, mesmo tentando se concentrar no trabalho, não conseguiu evitar escutar fragmentos da conversa. Sim, mãe, eu sei que você se preocupa, dizia ele, com um tom ligeiramente irritado. Mas não estou interessado em conhecer a filha da sua amiga. Não é porque ainda não superei a Fernanda. É porque não tenho tempo para relacionamentos agora. Marina sentiu o rosto esquentar. Era errado escutar, mas algo a impedia de se afastar. Entendo suas intenções, mas preciso que respeite minha decisão, continuou Rafael. Quando eu estiver pronto para conhecer alguém, vai acontecer naturalmente. Ela desligou o aspirador e se afastou rapidamente, o coração disparado, porque se sentia estranhamente aliviada ao saber que Rafael não estava interessado em conhecer outras mulheres. Naquela tarde, enquanto esperava o ônibus na parada, Marina foi surpreendida por um Audi preto que parou ao seu lado. A janela abaixou, revelando Rafael no banco do motorista. Quer uma carona? Ofereceu ele. Marina olhou ao redor, constrangida. Alguns vizinhos da mansão poderiam vê-la e fazer perguntas. Não precisa, obrigada. O ônibus já vai chegar. Marina, são 2 horas de viagem para sua casa. Eu estou indo para o hospital que fica no caminho, insistiu Rafael. É apenas uma carona. Ela hesitou por um momento, mas a perspectiva de chegar em casa mais cedo para ajudar a mãe a venceu. Entrou no carro, imediatamente impressionada com o interior em couro bege e o cheiro sutil de perfume masculino. Obrigada, murmurou ela, ajustando o cinto de segurança. Onde você mora exatamente? Perguntou Rafael, ligando o som baixinho. Uma música clássica suave preencheu o silêncio. No Capão Redondo, conjunto habitacional Vista Alegre. Rafael conhecia a região apenas de nome e pelas estatísticas de violência que apareciam nos noticiários. Era um mundo completamente diferente do seu, e ele se deu conta de quão protegido havia vivido sua vida inteira. Deve ser complicado a viagem todos os dias, comentou ele, navegando pelo trânsito pesado da Marginal. Já me acostumei. Uso o tempo para ler, disse Marina, relaxando um pouco no banco confortável. É mais tranquilo que em casa às vezes. Como assim? Marina percebeu que havia falado demais novamente. Nossa casa é pequena e com 5 irmãos. Sempre tem muito barulho. Rafael imaginou a realidade de Marina. Uma família numerosa em um espaço pequeno, a mãe trabalhando de madrugada, a responsabilidade precoce. Era um contraste gritante com sua infância privilegiada em Higienópolis, filho único de um casal de médicos bem-sucedidos. Seus irmãos estudam? Perguntou ele, genuinamente curioso. Os mais novos, sim. Eu e minha irmã mais velha trabalhamos para ajudar nas despesas. Meu irmão do meio parou de estudar e virou pedreiro, respondeu Marina, sem amargura, apenas relatando fatos. Rafael sentia uma admiração crescente pela determinação daquela jovem. Aos 25 anos ela havia assumido responsabilidades que ele só conhecera teoricamente. E você nunca pensou em desistir dos estudos também? Marina o olhou surpresa com a pergunta. Nunca. Educação é a única forma que temos de mudar nossa realidade. Minha mãe sempre disse isso.
mesmo não tendo tido a oportunidade de estudar. Eles chegaram a um semáforo e Rafael a observou de perfil. Marina olhava pela janela com uma expressão sonhadora, vendo a cidade passar. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma mistura de fragilidade e força que despertava um sentimento protetor que não experimentava há anos. Rafael, disse ela de repente, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você se tornou cirurgião? Quero dizer, você poderia ter escolhido qualquer especialidade menos intensa. Rafael sorriu, pensativo. Fernanda fazia a mesma pergunta. Acho que gosto do desafio, da precisão necessária. E de saber que posso fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Deve ser assustador ter tanta responsabilidade. Às vezes é, mas também é o que me mantém vivo, admitiu ele, sem saber por que estava sendo tão honesto. Quando chegaram ao conjunto habitacional, Marina ficou sem jeito. As casas simples e as ruas de asfalto irregular contrastavam drasticamente com o carro luxuoso em que estava. Pode me deixar aqui na entrada, disse ela rapidamente. Tenho certeza? Tenho sim. Obrigada pela carona. Marina hesitou antes de sair do carro. Rafael, o que aconteceu na cozinha outro dia? O que tem? Foi bom conversar com você, disse ela simplesmente, saindo do carro antes que ele pudesse responder. Rafael a observou caminhando em direção às casas, sua figura pequena se perdendo entre as construções simples. Pela primeira vez em 3 anos, ele dirigiu para o hospital pensando em alguém que não fosse Fernanda. E Marina entrou em casa, sabendo que sua vida havia mudado de forma irreversível, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. Na sexta-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho para encontrar a casa em agitação. Dona Helena estava na cozinha preparando um jantar elaborado, e 2 funcionários de uma empresa de limpeza especializados em cristais estavam organizando as taças da sala de jantar. O que está acontecendo? Perguntou Marina, guardando sua bolsa. O doutor vai receber a família da esposa dele para jantar, explicou Dona Helena, checando o tempero do molho. É o aniversário de morte da Dona Fernanda. Eles sempre se reúnem nesta data. Marina sentiu algo estranho no estômago, uma pontada que não conseguiu identificar. Entendi. Posso ajudar em alguma coisa? Pode organizar as flores no hall de entrada? Chegou uma encomenda linda da floricultura. Enquanto arranjava as flores brancas no vaso de cristal, Marina ouviu vozes se aproximando. Rafael entrava pela porta principal, acompanhado de um casal elegante na faixa dos 60 anos. Sempre foi teimosa, mesmo criança, dizia a mulher, uma senhora loira e bem vestida. Fernanda insistia em trabalhar no hospital público, mesmo sabendo que poderia ter uma clínica particular muito bem sucedida. Ela tinha princípios, respondeu Rafael, com um tom que Marina percebeu ser levemente defensivo. Queria atender quem mais precisava. Princípios nobres, mas impraticáveis, comentou o homem, que devia ser o pai de Fernanda. Vocês 2 tinham essa mania de querer salvar o mundo. Marina tentou se concentrar nas flores, mas era impossível não escutar a conversa. Quando Rafael passou pelo hall, seus olhares se cruzaram brevemente. Ele pareceu querer dizer alguma coisa, mas apenas acenou discretamente. Durante o jantar, Marina permaneceu no andar superior, organizando as roupas de cama que haviam voltado da lavanderia. O som das vozes chegava abafado do térreo, mas ocasionalmente escutava risadas e o tilintar de taças. Por volta das 9 da noite, enquanto dobrava as toalhas no corredor, Marina ouviu passos subindo as escadas. Era Rafael, com a gravata afrouxada e uma expressão cansada. Com licença, disse ele, passando por ela em direção ao quarto. Alguns minutos depois, ele voltou ao corredor. Marina ainda estava ali, dobrando metodicamente as toalhas de banho. Você não precisa ficar até tão tarde, disse ele, parando ao lado dela. Quero deixar tudo organizado. Sei que é uma data importante para você, respondeu Marina, sem levantar os olhos das toalhas. Rafael observou o cuidado com que ela dobrava cada peça, a concentração em seu rosto. Marina. Ela finalmente o olhou. Sim? Como foi sua semana? A pergunta simples a pegou de surpresa. Normal. E a sua? Complicada. Perdi um paciente na quarta-feira. Um homem de 40 anos, 3 filhos pequenos. Rafael se apoiou na parede. Às vezes me pergunto se valeu a pena escolher essa profissão. Marina parou o que estava fazendo.
Havia uma vulnerabilidade na voz dele que a tocou profundamente. Você salvou quantas pessoas essa semana? Como assim? Você me contou de uma pessoa que não conseguiu salvar. Mas quantas você salvou? Rafael pensou por um momento. 5 cirurgias bem-sucedidas. Uma criança com defeito congênito, 2 infartos, uma válvula cardíaca, uma ponte de safena. 5 famílias que ainda têm seus entes queridos por causa de você, disse Marina suavemente. 5 histórias que continuam sendo escritas. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Como você consegue ver as coisas dessa forma? Quando você cresce tendo pouco, aprende a valorizar o que tem, respondeu ela, voltando a dobrar as toalhas. Minha mãe sempre diz que devemos contar as bênçãos, não as faltas. Rafael se aproximou mais, e Marina sentiu seu perfume sutil misturado ao cheiro leve de vinho do jantar. Você é uma pessoa especial, Marina. Ela levantou os olhos e por um momento ficaram se encarando em silêncio. A tensão entre eles era quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais denso. Doutor Rafael? A voz de Dona Helena ecoou do andar de baixo. Os senhores estão perguntando pelo café. O momento se quebrou. Rafael piscou algumas vezes, como se acordando de um transe. É melhor eu descer, disse ele, mas não se moveu imediatamente. É melhor, concordou Marina, também sem se mover. Finalmente ele se virou e desceu as escadas, deixando Marina com o coração acelerado e uma certeza crescente de que estava se metendo em uma situação complicada demais para ela. Lá embaixo, while Rafael servia café para os sogros, sua mente estava no corredor do segundo andar, pensando em olhos castanhos sinceros e palavras sábias de uma jovem que enxergava esperança onde ele só via desespero. O sábado amanheceu chuvoso em São Paulo. Marina acordou com o barulho das goteiras no teto de zinco de sua casa, um som familiar que sempre a deixava melancólica. Sua mãe estava na cozinha, preparando café antes de dormir. Como foi o trabalho ontem, filha? Perguntou Conceição, notando que a filha estava mais quieta que o normal. Normal, mãe. O patrão recebeu a família da esposa que morreu para jantar. Conceição observou Marina com o olhar experiente de mãe que conhece os filhos. Você anda diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina hesitou. Como explicar para a mãe que estava confusa por causa de sentimentos que nem ela mesma entendia? Não, mãe. Só estou cansada. Marina, disse Conceição, sentando-se à mesa pequena de fórmica. Você é uma menina inteligente e trabalhadora, mas lembra sempre quem você é e de onde vem. Não deixe ninguém te fazer esquecer isso. As palavras da mãe ecoaram na mente de Marina durante todo o fim de semana. Na segunda-feira, ela chegou ao trabalho determinada a manter a distância profissional com Rafael, mas o destino parecia ter outros planos. Por volta das 10 da manhã, enquanto limpava a sala de estar, Marina ouviu o som de algo quebrando no escritório, seguido de uma exclamação de raiva. Hesitou por um momento antes de bater na porta entreaberta. Doutor Rafael, está tudo bem? Entre, disse ele, com a voz tensa. Rafael estava atrás da mesa, olhando para os cacos de um porta-retratos no chão. Na foto, ele aparecia abraçado com uma mulher loira e sorridente, claramente em um momento feliz. Deixe que eu limpo isso, ofereceu Marina, abaixando-se para recolher os pedaços de vidro. Não, disse ele bruscamente, fazendo-a parar. Desculpe, não queria gritar. É que eu quebrei sem querer e... Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente perturbado. Marina se levantou devagar, segurando os cacos com cuidado. Era uma foto importante? Era a única foto que eu tinha dela aqui no escritório, admitiu Rafael, olhando para os fragmentos nas mãos de Marina. Fernanda odiava posar para fotos. Dizia que preferia viver os momentos a registrá-los. Marina examinou os pedaços. O vidro quebrou, mas a foto está intacta. Posso mandar trocar o vidro em uma loja de molduras. Vai ficar como nova. Rafael a olhou com gratidão. Você faria isso? Claro, respondeu Marina, guardando cuidadosamente os pedaços em um saco plástico. Conheço uma loja boa e barata no centro da cidade. Naquela tarde, Marina tomou o metrô até o centro de São Paulo em seu horário de almoço. A loja de molduras era pequena e apertada, cheirava a madeira e cola, mas o dono, seu Joaquim, era um artesão experiente. É para trocar só o vidro mesmo, moça?
Perguntou ele, examinando a moldura. O quadro está meio empenado. Posso deixar ele novinho por mais R$ 5. Marina olhou para a foto. Rafael e Fernanda estavam na praia. Ele por trás dela, com os braços envolvendo sua cintura, ambos rindo para a câmera. Eram um casal bonito. Pareciam felizes e apaixonados. Pode deixar perfeito, sim, decidiu ela, tirando o dinheiro de sua própria carteira. Quando voltou ao trabalho no dia seguinte, Marina encontrou Rafael em seu escritório, mexendo em papéis com ar distraído. Ela bateu na porta e entrou com a moldura embrulhada. Ficou pronta, anunciou ela, desembrulhando cuidadosamente o porta-retratos. Rafael pegou a moldura e a examinou. Estava perfeita, como se nunca tivesse quebrado. Quanto eu devo a você? Nada. Foi só o vidro mesmo, mentiu Marina. Marina... Rafael a olhou nos olhos. Por que você fez isso? A pergunta simples carregava um peso que ambos sentiram. Marina sabia que a resposta honesta era complicada demais. Porque sei o que é perder alguém importante, disse ela finalmente. Meu pai pode ter nos abandonado, mas tenho pouquíssimas fotos com ele da época que éramos felizes. Guardaria cada uma como um tesouro. Rafael colocou a moldura de volta no lugar na mesa e ficou olhando para ela por um longo momento. Você é incrível. Sabe disso? O tom em sua voz fez o coração de Marina acelerar perigosamente. Eu preciso voltar ao trabalho, murmurou ela, se dirigindo à porta. Marina, espere. Ela parou, mas não se virou. Você gostaria de jantar comigo um dia desses? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Dr. Rafael, isso não seria apropriado. Por quê? Marina se virou para encará-lo. Porque você é meu patrão. Porque somos de mundos diferentes. Porque... Ela hesitou, lutando contra seus próprios sentimentos. Porque eu não posso me permitir sentir o que estou sentindo por você. A confissão saiu antes que ela pudesse impedi-la. Rafael deu alguns passos em direção a ela. E o que você está sentindo? Marina olhou nos olhos verdes dele e soube que havia chegado a um ponto sem volta. Algo que vai acabar me machucando muito. E antes que Rafael pudesse responder, ela saiu correndo do escritório, deixando-o sozinho com a foto restaurada de sua esposa morta e a certeza de que sua vida havia se complicado de uma forma que jamais imaginou possível. Nos 3 dias que se seguiram à confissão de Marina, a mansão dos Almeida parecia ter se transformado em um campo minado. Marina chegava mais cedo e saía mais tarde, reorganizando sua rotina para evitar qualquer possibilidade de encontro com Rafael. Ele, por sua vez, parecia ter adotado a mesma estratégia. Dona Helena notou a mudança na atmosfera da casa. Vocês dois brigaram? Perguntou ela na quarta-feira, enquanto Marina organizava obsessivamente o armário da roupa de cama pela 3ª vez na semana. Quem? Fingiu Marina, sem levantar os olhos das toalhas. Você e o doutor. Ele anda mais carrancudo que o normal e você está nervosa que nem um passarinho molhado. Não sei do que está falando, Dona Helena. A cozinheira suspirou. Marina, eu trabalho aqui há 20 anos. Sei quando algo está acontecendo nesta casa. Naquela tarde, Marina estava limpando a biblioteca quando ouviu Rafael conversando ao telefone na sala ao lado. Mesmo tentando se concentrar no trabalho, não conseguiu evitar escutar. Não, Carlos, não estou interessado em sair para beber hoje, dizia Rafael ao que parecia ser um amigo médico. Preciso resolver algumas coisas. É que coisas? Você não faz mais nada além de trabalhar desde que a Fernanda morreu, respondeu uma voz masculina do outro lado da linha, alta o suficiente para Marina escutar. É complicado. Deixe-me adivinhar. Tem a ver com uma mulher. Houve uma pausa longa antes de Rafael responder. Talvez. Ora, finalmente, quem é ela? Médica? Advogada? Carlos. Vamos, Rafael. Você precisa voltar a viver. A Fernanda não gostaria de te ver assim, sozinho e amargurado. Marina sentiu um aperto no peito ao escutar a conversa. Sem perceber, havia parado de limpar e estava segurando o pano na mesma prateleira há vários minutos. É mais complicado do que você imagina, disse Rafael finalmente. Complicado como? Ela trabalha aqui. Houve um silêncio do outro lado da linha. Trabalha aí na casa? Sim. Rafael, você enlouqueceu?
Uma funcionária. Pensa na confusão que isso pode causar. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. As palavras do amigo de Rafael ecoaram em sua mente. Uma funcionária. Dito com o mesmo tom que se usaria para falar de algo inferior, inadequado. Não é assim, defendeu Rafael, mas sua voz soou menos convincente. Como não é assim? Ela trabalha para você. Isso é antiético, no mínimo. E imagina se sua mãe descobrir, ou a família da Fernanda. Marina não conseguiu escutar mais. Saiu silenciosamente da biblioteca e subiu para o banheiro de hóspedes do segundo andar, onde se trancou e deixou as lágrimas caírem livremente. As palavras do amigo de Rafael apenas confirmavam o que ela já sabia. Ela não passava de uma fantasia inadequada na vida de um homem rico. Quando finalmente se recompôs e voltou ao trabalho, Rafael estava na cozinha conversando com Dona Helena. Ele a viu passar pelo corredor e a chamou. Marina, podemos conversar? Ela parou, mas não se virou. Estou trabalhando, doutor. 5 minutos, por favor. Dona Helena taticamente saiu da cozinha, murmurando sobre precisar verificar a lavanderia. Marina finalmente se virou para encará-lo. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos e Rafael percebeu que ela havia chorado. Você ouviu minha conversa telefônica? Não foi uma pergunta. Não intencionalmente. Marina, deixe-me explicar. Não precisa explicar nada, interrompeu ela, erguendo a mão. Seu amigo está certo. Isto é uma confusão. Eu sou uma funcionária, você é meu patrão. Fim de história. Não é assim simples. É sim, disse Marina, sua voz firme apesar do tremor. Eu criei uma fantasia na minha cabeça, mas a realidade é que somos de mundos diferentes. Você tem uma reputação a proteger, uma posição social. E eu tenho uma família para sustentar e não posso perder este emprego. Rafael deu um passo em direção a ela. E se eu não me importasse com isso? Mas você se importa. E deveria mesmo. Marina respirou fundo. Doutor, o que eu disse ontem, por favor, esqueça. Foi um momento de confusão. Você quer que eu esqueça? Marina olhou nos olhos verdes dele, memorizando cada detalhe do rosto que havia aprendido a admirar. Quero. A mentira pesou em sua língua como chumbo, mas ela sabia que era necessária. Rafael assentiu lentamente. Entendo. Obrigada pela compreensão, disse Marina, se dirigindo à porta. Marina. Ela parou, mas não se virou. Se você mudar de ideia, se algum dia quiser conversar como amigos, saiba que eu estarei aqui. Marina fechou os olhos por um momento, lutando contra a vontade de correr para os braços dele. Em vez disso, apenas acenou e saiu da cozinha. Naquela noite, Rafael ficou acordado até tarde em seu escritório, olhando para a foto restaurada de Fernanda e se perguntando quando sua vida havia se tornado tão complicada. A casa estava silenciosa, mas ele podia sentir a presença de Marina, mesmo depois que ela havia ido embora. E Marina, em sua casa pequena no Capão Redondo, chorou até adormecer, sabendo que havia feito a coisa certa, mesmo que isso parecesse errado em todos os níveis possíveis. Uma semana se passou desde a conversa na cozinha. Marina e Rafael haviam estabelecido uma cortesia fria e profissional que deixava a casa ainda mais silenciosa que o normal. Ela cumpria suas tarefas com eficiência impecável. Ele a tratava com a polidez distante de sempre, e ambos fingiam que nada havia acontecido entre eles. Na quinta-feira, Marina estava organizando a correspondência no hall, quando Rafael desceu as escadas vestindo um terno azul marinho impecável. Estava claramente se arrumando para algum compromisso importante. Vou chegar tarde hoje, informou ele a Dona Helena, que apareceu da cozinha. Tenho um jantar com o conselho do hospital. Deixo sua janta guardada na geladeira então, respondeu a cozinheira. Rafael pegou as chaves do carro e parou por um momento ao lado de Marina, que ainda separava as correspondências em pilhas organizadas. Tenha um bom dia, disse ele formalmente. Igualmente, doutor, respondeu ela, sem levantar os olhos. Depois que ele saiu, Dona Helena se aproximou de Marina. Menina, vocês não podem continuar assim. Assim como? Fingindo que não sentem nada um pelo outro. Marina largou as cartas na mesa. Dona Helena, por favor. Marina, eu sei que não é da minha conta, mas vejo vocês dois sofrendo. E para quê? Por causa do que os outros vão pensar? É mais complicado que isso. É? Ou vocês estão complicando algo que poderia ser simples? Antes que Marina pudesse responder,
O telefone da casa tocou. Dona Helena atendeu e sua expressão mudou drasticamente. O quê? Quando? Ela olhou para Marina com preocupação. Sim, vou avisar. Obrigada. O que foi? Perguntou Marina, alarmada. O doutor sofreu um acidente de carro. Está no Hospital das Clínicas. O mundo de Marina desmoronou naquele momento. Como ele está? A enfermeira não deu muitos detalhes. Disse apenas que não é grave, mas que ele está internado para observação. Sem pensar duas vezes, Marina pegou sua bolsa. Vou até lá. Marina, você tem certeza? Tenho, disse ela já saindo pela porta. Se alguém perguntar onde estou, diga que fui resolver uma emergência da família. A viagem de ônibus até o Hospital das Clínicas pareceu eterna. Marina rezou silenciosamente durante todo o trajeto, se dando conta de como Rafael havia se tornado importante para ela em pouco tempo. A possibilidade de perdê-lo, mesmo que ele nunca fosse dela, era insuportável. No hospital, Marina se sentiu intimidada pelo ambiente movimentado e pelas pessoas bem vestidas circulando pelos corredores. Na recepção, explicou que estava procurando pelo Dr. Rafael Almeida. Você é família? Perguntou a recepcionista. Sou funcionária da casa dele. Vim trazer algumas coisas pessoais, improvisou Marina. Quarto 512, quinta andar. Marina encontrou o quarto facilmente. A porta estava entreaberta e ela podia ver Rafael deitado na cama hospitalar, com um curativo na testa e o braço esquerdo imobilizado. Ele estava acordado, mexendo no celular com a mão direita. Ela bateu levemente na porta. Dr. Rafael? Ele ergueu os olhos claramente surpreso. Marina, o que você está fazendo aqui? Dona Helena me contou sobre o acidente. Ela parou na entrada, de repente se sentindo inadequada. Eu queria saber se você estava bem. Rafael a observou por um momento, vendo a preocupação genuína em seus olhos. Entre, por favor. Marina se aproximou da cama, notando que, apesar dos ferimentos, Rafael não parecia estar em perigo. Como você se sente? Com dor de cabeça e o orgulho ferido, respondeu ele com um sorriso fraco. Um idiota furou o sinal vermelho e me acertou de lado. O carro ficou destruído, mas eu tive sorte. Graças a Deus, murmurou Marina, e só então percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Rafael notou. Marina, você está chorando. Eu fiquei com medo, admitiu ela, limpando rapidamente os olhos. Quando Dona Helena contou, Você se preocupou comigo? Marina o olhou nos olhos e viu que não adiantava mais fingir. Me preocupo sim. Sei que não deveria, mas... Venha cá, disse Rafael suavemente, estendendo a mão boa para ela. Marina hesitou por um momento antes de se aproximar mais da cama. Rafael pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Marina, essa semana foi um inferno para mim, confessou ele. Tentei fazer a coisa certa, tentei manter distância, mas... Rafael, não, deixe-me falar. Quando aquele carro veio em minha direção, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Que eu poderia morrer sem ter a coragem de dizer que você mudou alguma coisa em mim. Que pela primeira vez em 3 anos eu sinto vontade de acordar todos os dias. Marina sentiu seu coração acelerar. Você não pode dizer essas coisas. Por que não posso? Porque é inconveniente. Por que as pessoas vão falar? Rafael apertou sua mão. Marina, eu já perdi uma pessoa que amava. A vida é frágil demais para desperdiçarmos tempo fingindo que não sentimos o que sentimos. E o que você sente? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Eu estou me apaixonando por você, disse Rafael simplesmente. E sei que é complicado. Sei que temos obstáculos para enfrentar, mas não posso mais fingir que não está acontecendo. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me assusta mais que qualquer coisa na minha vida. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto machucado. Então estamos na mesma situação impossível. Marina riu entre as lágrimas. Completamente impossível. Quer saber de uma coisa? Não me importo mais se é impossível, disse Rafael, puxando-a delicadamente para mais perto. Só me importo que seja real. E ali no quarto de hospital, sob luzes fluorescentes frias, cercados por obstáculos aparentemente intransponíveis, Marina e Rafael finalmente pararam de lutar contra o que sentiam um pelo outro. O primeiro beijo foi suave, cauteloso,
carregado de todos os sentimentos que haviam tentado reprimir. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. E agora? Perguntou Marina, ainda com a mão entrelaçada na dele. Agora enfrentamos juntos o que vier, respondeu Rafael. Um dia de cada vez. Marina assentiu, sabendo que pela frente havia desafios que testariam não apenas seus sentimentos, mas toda a sua coragem. Mas naquele momento, segurando a mão do homem que amava, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer tempestade. Rafael recebeu alta do hospital no sábado de manhã. Marina havia passado a noite anterior em casa, mas chegou cedo à mansão para ajudar com qualquer coisa que ele precisasse. Quando ele entrou pela porta, ainda com o braço em tipóia, ela estava na cozinha ajudando Dona Helena a preparar um almoço leve. Como se sente em casa? Perguntou Marina, tentando manter o tom casual na frente da cozinheira. Melhor, respondeu Rafael, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Dona Helena olhar de um para o outro com curiosidade renovada. Vou deixar vocês conversarem, disse a cozinheira diplomaticamente, saindo da cozinha com um sorriso conhecedor. Sozinhos, Marina se aproximou de Rafael. Você tomou os medicamentos? Tomei. Ele estendeu a mão boa para ela, que a pegou naturalmente. Marina, precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso. Eu sei. Marina suspirou. Não consegui dormir pensando em todas as complicações. Quais são suas maiores preocupações? Marina se sentou à mesa da cozinha, ainda segurando a mão dele. Meu emprego, minha família, o que as pessoas vão pensar de você? Sobre seu emprego você não precisa se preocupar. Independente do que aconteça entre nós, você sempre terá seu lugar aqui, garantiu Rafael. Mas as pessoas vão falar que eu me interessei por você, por interesse, por dinheiro. Rafael apertou sua mão. Quem te conhece sabe que não é esse tipo de pessoa. Mas sua família, seus amigos, eles não me conhecem. Antes que Rafael pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Dona Helena apareceu na cozinha segundos depois, com uma expressão preocupada. Doutor, sua mãe está aqui. Disse que soube do acidente pelo hospital e veio ver como você está. Rafael e Marina se olharam com pânico mútuo. Mande ela para a sala, Dona Helena. Já vou descer. Quando a cozinheira saiu, Marina se levantou rapidamente. É melhor eu subir. Não quero causar constrangimentos. Marina, espere. Rafael a segurou pelo braço. Uma hora minha mãe vai ter que saber. Mas não hoje. Você ainda está se recuperando, e eu preciso estar preparada para esse tipo de conversa. Rafael assentiu, compreendendo. Está bem, mas lembre-se do que conversamos ontem. Não vamos mais fugir disso. Marina beijou rapidamente seus lábios. Não vamos. Prometo. No andar de baixo, doutora Beatriz Almeida, uma mulher elegante de 65 anos, vestida com um conjunto de tweed impecável, examinava o filho com preocupação materna. Rafael, como você pôde não me ligar imediatamente quando aconteceu o acidente? Mãe, não era grave. Não queria preocupá-la à toa. Não grave? Você está com o braço quebrado. É apenas uma fratura simples. Em 6 semanas, estou operando normalmente. Doutora Beatriz o observou com um olhar penetrante que Rafael conhecia desde criança. Você está diferente. Como assim? Não sei explicar. Há algo diferente em você. Ela se sentou na poltrona de couro. Rafael, eu sei que você ainda sofre pela perda da Fernanda, mas talvez seja a hora de... De quê, mãe? De considerar conhecer alguém. A filha da Márcia Silveira é médica, bonita, da nossa idade. Mãe, por favor. Ou a sobrinha do Dr. Montenegro. Ela é advogada, formada na USP. Não estou interessado. Doutora Beatriz estudou o filho mais atentamente. Tem certeza? Porque pela primeira vez em 3 anos, você não parece completamente deprimido ao falar sobre esse assunto. Rafael sentiu um aperto no estômago. Sua mãe sempre fora perspicaz demais para o próprio bem. Mãe, quando eu estiver pronto para conhecer alguém, isso vai acontecer naturalmente. Promete que vai me contar quando isso acontecer? Rafael hesitou por uma fração de segundo que não passou despercebida por sua mãe. Prometo. Naquela tarde, depois que doutora Beatriz foi embora, Rafael subiu ao quarto onde Marina estava trocando as roupas de cama. Como foi? Perguntou ela. Ela suspeita de alguma coisa. Minha mãe é muito intuitiva. Marina parou de dobrar o lençol. Rafael, talvez devêssemos pensar melhor nisso.
Sua mãe parece ser uma mulher sofisticada. Ela nunca vai aceitar alguém como eu. Você está se subestimando. Estou sendo realista. Marina se sentou na beira da cama. Sua mãe provavelmente espera que você se case com uma médica, uma advogada, alguém do mesmo nível social. Rafael se aproximou e se sentou ao lado dela. E se eu não me importar com o que ela espera? Mas eu me importo com o que isso pode causar na sua família. Marina, olhe para mim. Ele tocou seu rosto delicadamente. Eu passei 3 anos morto por dentro. Você me fez sentir vivo novamente. Isso vale qualquer conflito que possamos enfrentar. Marina fechou os olhos, se permitindo sentir o toque dele. Eu tenho medo. Eu também. Mas tenho mais medo de desperdiçar essa chance de ser feliz. Naquela noite, Marina voltou para casa mais tarde que o normal. Encontrou sua mãe assistindo televisão na pequena sala. Mãe, posso conversar com você? Conceição desligou a TV e se virou para a filha. Claro, amor. O que foi? Marina respirou fundo. Eu me apaixonei. Conceição sorriu. Que bom. Quem é o rapaz? Alguém do bairro? Não, mãe. É complicado. Complicado como? É meu patrão. O sorriso de Conceição desapareceu imediatamente. Marina, o que você está me dizendo? Eu me apaixonei pelo Dr. Rafael. E ele por mim. Conceição ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Filha, isso é perigoso. Por quê? Porque homens ricos não se casam com empregadas domésticas. Eles se divertem com elas. Mãe, não é assim. Marina, eu já vivi muito mais que você. Já vi essa história várias vezes. Conceição pegou as mãos da filha. Você é uma menina inteligente e bonita. Para ele você pode ser uma aventura. Para você ele pode ser a destruição dos seus sonhos. Ele não é assim, mãe. Como você pode ter certeza? Marina olhou nos olhos preocupados da mãe e percebeu que não tinha uma resposta convincente. Como poderia ter certeza? Como poderia saber se Rafael realmente estava disposto a enfrentar todas as consequências de um relacionamento com ela? Mãe, eu sei que parece loucura, mas... É loucura, filha. E você precisa sair dessa antes que se machuque muito. Naquela noite, Marina ficou acordada até tarde, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Do outro lado da cidade, Rafael também estava acordado, pensando na reação de sua mãe e nos desafios que os esperavam. Ambos estavam começando a entender que o amor, por mais forte que fosse, teria que enfrentar a realidade implacável do mundo ao seu redor. 2 semanas se passaram desde a conversa com suas respectivas mães. Marina e Rafael mantinham encontros discretos na mansão, mas a tensão de esconder o relacionamento estava cobrando seu preço. Marina havia emagrecido visivelmente e Rafael estava mais irritado que o normal. Na quinta-feira de manhã, while Marina organizava a biblioteca, Rafael entrou e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, disse ele, aproximando-se dela. Aqui não é o lugar, Rafael. Então onde é? Estamos nos escondendo há semanas como se fôssemos criminosos. Marina suspirou, encostando-se na estante de livros. Minha mãe tem razão, isso é insustentável. Sua mãe disse alguma coisa? Ela me alertou sobre os riscos de me envolver com alguém da sua posição social. Marina evitou o olhar dele. E talvez ela esteja certa. Rafael se aproximou mais, colocando as mãos nos ombros dela. Marina, você está duvidando de mim? Estou duvidando de nós. Disse isso pode realmente dar certo. Então, deixe-me provar que pode. Antes que Marina pudesse perguntar como, eles ouviram vozes se aproximando da biblioteca. Rafael se afastou rapidamente e Dona Helena apareceu na porta. Doutor, sua mãe chegou e trouxe uma visita. Rafael franziu a testa. Que visita? Uma moça jovem, muito elegante. Marina sentiu o estômago afundar. Rafael suspirou pesadamente. Mande-as para a sala. Já vou descer. Quando Dona Helena saiu, Marina se dirigiu à porta. É melhor eu me fazer invisível. Marina, qualquer que seja o jogo da minha mãe, não vai funcionar. Rafael, talvez ela esteja tentando te ajudar a encontrar alguém mais adequado. Mais adequada para quem? Para ela ou para mim? Marina não respondeu, saindo da biblioteca com o coração pesado. Na sala de estar, Rafael encontrou sua mãe acompanhada de uma jovem loira de aproximadamente 30 anos, elegantemente vestida com um vestido de grife e acessórios caros. Rafael, quero apresentar Camila Montenegro, disse doutora.
Beatriz com um sorriso satisfeito. Filha do Dr. Montenegro, que você conhece. Ela é advogada especializada em direito médico. Camila estendeu a mão com um sorriso deslumbrante. Prazer em conhecê-lo, Dr. Almeida. Mamãe fala muito de você. Prazer, respondeu Rafael formalmente, apertando sua mão brevemente. Camila acabou de voltar de um mestrado em Harvard, continuou doutora Beatriz. Pensei que vocês teriam muito em comum. Rafael se sentou na poltrona em frente às duas mulheres, claramente desconfortável. Imagino que sim. Durante os 20 minutos seguintes, doutora Beatriz conduziu uma conversa forçada sobre medicina, direito e viagens internacionais. Camila era inteligente e articulada. Exatamente o tipo de mulher que sua família aprovaria. E isso só fez Rafael perceber com mais clareza o quanto Marina era diferente e o quanto essa diferença era importante para ele. No andar superior, Marina tentava se concentrar na limpeza, mas as risadas vindas da sala de estar a distraíam constantemente. A voz feminina jovem e refinada a fazia imaginar o tipo de mulher que estava conhecendo Rafael. Quando finalmente as visitas foram embora, Rafael subiu as escadas em busca de Marina. Encontrou-a no quarto de hóspedes, trocando as fronhas dos travesseiros com mais força que o necessário. Marina, como foi o encontro? Perguntou ela sem olhar para ele. Foi exatamente o que você está pensando. Uma tentativa da minha mãe de me apresentar alguém adequado. E ela era? Era o quê? Adequada. Rafael se aproximou dela. Para minha mãe, sim. Advogada, rica, da mesma classe social, tudo muito conveniente. Marina finalmente o olhou. E para você? Para mim ela é uma estranha completa. Rafael pegou as mãos dela. Marina, enquanto conversava com ela, só conseguia pensar em você. Em como você me conhece melhor que qualquer pessoa. Em como você me faz rir. Em como você enxerga a esperança onde eu só vejo problemas. Rafael, não. Deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Eu tomei uma decisão. Vou contar para minha mãe sobre nós. Marina arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Talvez. Mas não posso mais viver assim, escondendo o que sinto por você. E se ela não aceitar? E se sua família te rejeitar? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Então eles vão ter que escolher entre me aceitar como sou ou perder a chance de me ter em suas vidas. Você está disposto a perder sua família por mim? Estou disposto a lutar pela minha felicidade. E você é minha felicidade, Marina. Lágrimas apareceram nos olhos dela. Eu tenho tanto medo de não ser suficiente para o seu mundo. Você é mais que suficiente para o meu mundo. Você é o meu mundo. Naquele momento, Marina soube que havia chegado a hora de escolher entre o medo e o amor. Olhando nos olhos verdes de Rafael, viu a sinceridade e a determinação que a fizeram se apaixonar por ele. Está bem, disse ela finalmente. Vamos enfrentar isso juntos. Rafael sorriu e a beijou com ternura. Juntos. 3 meses depois, Marina estava na cozinha de sua nova casa. Uma residência simples, mas aconchegante, que Rafael havia comprado em um bairro de classe média. Ela havia saído do emprego na mansão e estava estudando para o vestibular, sustentada pelo homem que escolhera amar, apesar de todos os obstáculos. A adaptação não tinha sido fácil. A mãe de Rafael levou semanas para aceitar o relacionamento, e alguns amigos médicos se afastaram, mas outros apoiaram a decisão, incluindo Dona Helena, que se tornou uma aliada importante. A família de Marina também teve dificuldades iniciais para aceitar Rafael, temendo que ele se aproveitasse da filha. Mas o tempo e as atitudes constantes dele provaram suas boas intenções. Quando Rafael chegou do hospital naquela tarde, encontrou Marina estudando na mesa da cozinha, livros de matemática espalhados ao seu redor. Como foram os estudos hoje? Perguntou ele, beijando o topo de sua cabeça. Bem, acho que vou conseguir uma boa nota no vestibular. Tenho certeza que vai. Rafael se sentou ao lado dela. Marina, tenho uma novidade. Qual? Minha mãe ligou hoje. Quer jantar conosco no domingo. Marina levantou a cabeça surpresa. Sério? Sério. Acho que ela finalmente entendeu que você é a melhor coisa que me aconteceu. Marina sorriu pegando a mão dele. E você é a melhor coisa que aconteceu comigo. 6 meses depois, quando Marina recebeu a carta de aprovação na faculdade de administração, Rafael estava ao seu lado para comemorar.
E quando ele a pediu em casamento naquele mesmo dia, no jardim da casa que agora dividiam, Marina soube que havia feito a escolha certa. O amor havia vencido todas as barreiras sociais, todos os preconceitos e todos os medos. Juntos, eles haviam provado que quando o coração escolhe, as diferenças se tornam complementos e os obstáculos se transformam em oportunidades de crescimento. A história, que começou com um escorregão em um banheiro de mármore, terminou com duas pessoas corajosas o suficiente para lutar pelo que acreditavam. E no fim, descobriram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais quando é acompanhado de respeito, compreensão e a coragem de enfrentar juntos qualquer tempestade.